estou há mais de 14 anos na fotografia, estou há cerca de 14 anos cada vez mais consumindo conteúdo na base fotográfica. Já passei por N tipos de situações, na verdade eu comecei numa época que a fotografia digital estava basicamente se introduzindo no Brasil. Eu tinha uma Canon 300D na época. Talvez você não vai saber qual exatamente que é essa câmera, mas você sabe qual que é a T6i. E se você sabe qual que é a T6i, você sabe que existiu a T5i, T4i, T3i, T2i e T1i. Mas talvez você não saiba que abaixo da T1i a gente tinha a XTI e a XSI. Depois, antes delas, a gente tinha a XT e a XS. Eu não sei se exatamente essas quatro na mesma ordem, mas a minha estava abaixo dela, era a Canon 300D. A 300D era numa nomenclatura, digamos, se não me engano, europeia, diferente das americanas que usam esses nomes XSI, XTI, T6i, etc. E a minha era 300D e acima era 350, 400, 450 e assim por diante. Então eu não sei exatamente qual que é a ordem desses valores hoje, mas eu tenho certeza de que na época era uma das câmeras mais avançadas do mercado. E nessa época eu já estava penando para poder entender que diabo que um fotógrafo hoje faz sem um software como um Lightroom, como um Photoshop. E naquela época eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Naquela época eu exatamente estava engatinhando. Isso era 2006. 2004 eu comecei a brincar de fotografia. 2006 eu tive a capacidade de ter essa câmera comigo. E logo em sequência eu falei, cara, eu preciso de aprender um pouco mais sobre pós-produção, preciso de entender como é que um fotógrafo hoje, já que a gente está lidando com arquivos digitais, pode sequer entender como é que a gente faz uma relação de tratamento de uma imagem assim que ela sai da câmera. E aí, e com o volume de fotos, cara, como é que a gente vai fazer isso? E aí eu te falo, se você tem interesse em aprender a fundo sobre tratamento de imagem, entendendo o que cada ferramenta funciona, para que serve, como que você vai juntar todas elas num sincronismo entre imagens, saber como é que você cria presets, desenvolver essas habilidades, tanto na área de tratamento quanto edição de imagens. Paralelamente a isso, saber como é que você faz para fazer esse tipo de trabalho em cerca de 7 vezes mais rápido, gerando provavelmente mais clientes, gerando provavelmente mais retorno, enchendo a sua agenda. Como que você faz para gerar cada vez mais uma equalização desse material, fazendo com que ele tenha uma unidade e entender cada vez mais a relação de qualidade que você tem que elevar em seu trabalho para fazer sempre da mesma maneira e cada vez melhor. Lembra, sempre da mesma maneira, mas cada vez melhor. São duas coisas que andam em paralelo. Porque uma coisa é você reproduzir a estrutura sua, outra coisa é você conseguir elevar a qualidade disso. E a partir disso, você pode gerar com certeza mais clientes, ter uma agenda lotada e finalizar esse material com muita qualidade. Isso é para você? Então essa semana do Lightroom Ninja é inteiramente para você. Eu tenho certeza que durante esses 3 ou 4 dias você vai cada vez mais absorver tudo isso que eu estou falando com vocês e desenvolver um olhar ainda mais apurado sobre a pós-produção fotográfica. Eu já te contei que eu estou há mais de 14 anos na fotografia. 14 anos, se a gente for contar, eu comecei a trabalhar em 2004, a gente já está em 2019, são cerca de 15 anos exatamente, né? E eu coloco esses 14 anos porque eu comecei realmente a fotografar profissionalmente no final de 2005 para 2006. E aí que eu comecei a ter a minha 300D, que eu já tinha falado para vocês antes. E nesse meio tempo, eu me vi, digamos, envolvido de uma maneira tão potencial com a fotografia, que eu falei, cara, eu preciso de uma maneira de aprender isso mais. Eu comecei numa escola aqui em Belo Horizonte chamada Escola de Imagem. Eu fui aluno de um curso rápido de fotografia dela, e eu desenvolvi as habilidades minhas lá até o ponto que eu falei, eu preciso agora parar de aprender online, porque naquela época não tinha tanto conteúdo igual a gente tem hoje, igual eu estou aqui transmitindo para vocês. Eu trabalhava com fóruns de discussão. Quem é dessa época vai lembrar do Digifórum, do BR Foto. São fóruns que a gente conversava com pessoas do mundo inteiro e principalmente, claro, do Brasil, mas que traziam informações que às vezes não eram tão profundas, porque era um fórum de discussão. E aqui com o YouTube, com esses treinamentos, e claro, com esse modo de agora de trazer essas informações para vocês, hoje a coisa facilitou muito e a disseminação de conhecimento melhorou. Mas naquela época eu não tinha isso. E eu precisava voltar para uma escola. Voltei para a escola de imagem para aprender Photoshop. Entendi que o Photoshop era, digamos, uma estrutura muito boa de se entender, mas precisava de cada vez mais de técnicas específicas para você chegar num determinado resultado. Naquela época, o Photoshop era o Photoshop 6. E naquela época, o Photoshop 6 ele já tinha certas habilidades. Logo em sequência veio o Photoshop 7, que foi um marco de toda a estrutura, e foi com ele que eu estruturei todo o meu aprendizado com relação à estrutura do Photoshop. Mas eu tenho uma história engraçada para te contar. Na verdade, eu fotografava ao redor de Belo Horizonte um grande amigo meu que comprou um Jeep.
e a gente rodava Belo Horizonte através das trilhas, e normalmente eu ia de Zequinha, que era o cara que ficava abrindo porteira, e fotografava ele ao longo das trilhas. Numa determinada época, esse meu amigo falou, cara, tá vindo a Mitsubishi para Belo Horizonte, eles vão fazer um rally saindo de Ouro Preto, que é uma cidade próxima a BH, com direção a Lavras Novas, num percurso, digamos, bem longo e tudo mais. O que você acha de ir lá fotografar? Falei, cara, vai ser sensacional, só que eu não tenho contato com o pessoal. E lá fui eu, na cara de pau, vesti a carapuça, para poder fazer e bater um papo com essa galera para poder entender como é que funciona. Bom, hoje eu tenho um Tom com um grande amigo, e o Tom era o cara que eu falava por e-mail com ele. Na verdade, ele foi, digamos assim, falar comigo realmente 2 semanas antes do evento acontecer, e eu já estava mandando e-mail para ele há cerca de 8 meses. E eu nunca tive uma resposta, eu já estava até desanimado. Falei, cara, isso aí não vai dar para mim, isso aí não vai surgir nada. Enfim, resultado disso. Ribas, o telefone. Recebemos seu e-mail, acho que você está interessado e tudo mais. Ó, só que eu não posso te dar alimentação, não posso te dar uniforme, não posso te dar equipamento, não posso te dar nada. Vambora, Tom. Tô com você, vamos bater o baço nisso, vamos fazer acontecer, e é isso que eu preciso. Quero estar com vocês. E lá fui eu, na cara e na coragem, entendi exatamente como é que funciona todo o momento. Então, para mim, foi um marco de aprendizado, e eu brinco com todos os meus alunos. Eu uso isso como case em vários congressos. Quem me conhece já deve ter ouvido essa história em mais profundidade. Agora, nesse dia exatamente, eu aprendi algumas coisas que para mim foram primordiais. Foi um dos melhores workshops que eu já fiz, e nem foi um workshop assim. O que acontece? Basicamente, eu sentei a bunda no carro, e isso era umas 6h30 da manhã, o Lightroom, o Rally, ele funciona numa dinâmica onde a gente sai umas 6, 6h30 da manhã e volta umas 6, 6h30 da tarde. A gente roda aí uns 200 e poucos quilômetros, tem aproximadamente 280 carros envolvidos, a gente volta para essa estrutura, toma uma ducha e vai fotografar um evento social com os pilotos, com a equipe, com um show que vai acontecer, com um jantar, uma coisa parecendo uma festa de encerramento, e às 10h30, 11 horas da noite a gente volta para o hotel para começar outro processo. O que acontece? Quando eu sentei a bunda no carro às 6 horas da manhã, 6h30, basicamente eu descobri que eu não sabia porcaria nenhuma daquilo que eu achava que eu sabia. A gente se acha num patamar tão elevado, e esse patamar tão elevado chega a tamanha presunção de conhecimento que quando a gente se sente, digamos assim, pequeno em relação às reais coisas, a gente entra numa angústia muito grande. Eu não sei se vocês já passaram por isso, da gente achar que está muito preparado, e quando a gente chega no final das contas, cara, eu não estou sabendo nada. E nesse dia especificamente eu descobri umas coisas. E essa história, só para vocês entenderem, eu não vou delongar tanto, porque ela tem mais de 30 minutos de conteúdo para eu falar para vocês, e eu tenho conteúdo hoje para mostrar para vocês, então eu quero que a coisa aqui hoje seja fluida para vocês saírem daqui aprendendo, tá? Mas eu preciso contar essa historinha antes para vocês. E nesse meio tempo dessas histórias, o Tom, que estava no banco da frente do Jeep, virou para trás e falou assim, Ribas, seguinte, eu preciso que você unicamente fotografe em RAW, porque eu não estou contando com o seu material, mas se vier alguma coisa legal, eu quero usar. Bate aquele frio na espinha, eu falei, Tom, eu não sei o que é um arquivo RAW. E ele vira para trás e fala assim, não é possível, velho, você está me enchendo o saco há 8 meses que você me envia imagem, mandando um monte de imagem legal e tudo, você não clica em RAW, você nem sabe o que é isso. Porque o fato não é você não gostar do RAW, o fato de você não achar que ele é um bom arquivo, o fato de você nem querer fotografar com ele, o fato é que você nem sabe nem o que é. Bateu uma angústia, mas ele não falou mais nada nessa época. Isso aqui foi pensamento meu hoje. Mas ele virou para trás e me deu um bolo de cartão de memória. A questão é, eu estava muito acostumado com a estrutura de captação da minha própria câmera. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, eu sabia exatamente como é que eu me posicionava, eu tinha gripe, bateria extra, caramba, 4, aquela coisa toda. O resultado disso é que nesse exato momento que ele colocou um cartão, configurou a minha câmera para que ele clicasse em RAW, a minha câmera, quando eu clicava, eu colocava ela na mão e falava, vamos lá, clique sequencial, pá, 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 pá. Pra que o clique sequencial? Para pegar o carro entrando na lagoa, no córrego, na lama, jogando água para cima, aquela coisa toda. Eu já estava acostumado, já sabia como é que era o esquema da minha câmera. A minha câmera não era tão rápida assim, mas ela tinha um potencial. Quando ele colocou um arquivo em RAW, a minha câmera passou de pá, 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 pá. Basicamente eu pegava o carro entrando dentro d'água e saindo. Eu perdia várias imagens. E eu entrei numa inconsistência minha para entender como é que funciona todo esse processo, para chegar num resultado mais interessante, para chegar numa capacidade de me entender como fotógrafo novamente. Eu voltei estaca zero. Eu voltei estaca zero de tamanha, digamos assim, intimidação comigo mesmo, que, digamos, 30% do início desse evento, basicamente, eu não consegui estar presente com a cabeça, porque eu estava me entendendo com o meu equipamento.
falha enorme, porque eu estava com uma oportunidade para fazer acontecer naquela hora. E essa falha enorme pode trazer um prejuízo enorme para muita coisa. Então, nesse início de história, eu quero que vocês entendam que cada vez mais nós precisamos estar preparados para onde a gente estiver. E o nosso equipamento, ele não é o principal fator, mas ele precisa estar integralmente conectado com o nosso conhecimento. Então, na hora do evento, não é a hora da gente, digamos, estar presente para poder fazer acontecer, para tentar entender como é que funciona. Isso deve vir de antes, vir de preparações. Então, se você hoje está com o seu equipamento e não, digamos assim, está satisfeito com ele, eu tenho certeza que a insatisfação sua é porque um amigo está com um equipamento mais novo, que tem um ISO maior, que tem uma lente X, que tem uma lente Y. Cara, esgota o seu equipamento. Esgote o máximo que você tem com relação a essa estrutura, porque é com ele que você vai conseguir cada vez mais dar vazão ao seu trabalho. E hoje as câmeras estão muito evoluídas. Hoje eu trabalho com uma X Pro 2, uma Fuji X Pro 2. Eu trabalho com duas Fuji X Pro 2 e um kitzinho de lente. Esse kitzinho de lente me permite fazer grandes angulares a fotos mais de retrato. Ponto. Eu preciso de uma super tele? Para o meu trabalho, não. Preciso de uma ultra grande angular? Para o meu trabalho, não. Mas eu domino a minha câmera. Minha câmera eu comprei, se não me engano, no final de 2008. Final de 2017. Então, era exatamente uma transição, 2017 para 2018, 18 para 2019, então eu já tenho basicamente 2 anos, 17 até o final de 18, 18 até o final. Não, foi final de 16 para 17, exatamente. Final de 16 para 17 eu comprei essa câmera, estou há 2 anos com ela, exatamente, entrei para o 3º ano minha, é uma câmera extremamente robusta, mas eu aprendi uma coisa. Já lançou uma versão acima dela, já são 2 versões acima dela. Eu estou com uma XH1 hoje, que a Fuji deixou comigo para a gente poder fazer alguns testes, que é uma câmera bem mais evoluída. E cara, a minha câmera ainda tem potencial. Eu ainda entendo como é que funciona a estrutura de ISO, de diafragma, de velocidade, e me atende. O ISO dela, que eu consigo usar uns 4, 5, 6,400, me supre o que eu preciso. E tudo isso, basicamente, me traz uma evolução em todo o meu processo, porque se eu entendo como é que a minha câmera funciona e eu já estou muito satisfeito com ela, cara, a minha evolução em termos de equipamento vai ser só diante de uma real necessidade. E essa real necessidade eu preciso medir. Porque o arquivo que vai ser gerado muitas vezes pode ser mais pesado, pode ser mais em termos de peso de processamento e de armazenamento. O arquivo RAW me custou nesse dia mais HDs, mais espaço no HD. Eu descobri que meu computador era uma porcaria. E eu descobri uma outra coisa que eu gostaria só de finalizar com isso e na próxima aula a gente continua essa historinha. Eu descobri o que era o Lightroom. Você sabe por que e como que eu descobri o que era o Lightroom? Porque nesse exato dia a gente chegou, depois dessa zona toda de rally, ficando até as 10 horas da noite, eu comecei a selecionar esse material e o Tom olha pra mim e fala assim, eu não tô acreditando, você tá fazendo isso mesmo? Vai ficar até amanhã fazendo isso. Sabe o que eu fazia? Eu abri as fotos no meu famigerado Windows XP na época, eu tinha um PCzinho bem vagabundo e eu tinha um Photoshop bem meia boca que funcionava, nem era uma versão original na época, e claro, dava problema, é o que normalmente acontece. E a gente já passou por todos esses processos e tudo isso faz com que a gente evolua. Hoje eu recomendo e falo, versão original, além de trazer cada vez mais segurança para você, isso te traz performance, porque cada vez mais a evolução do software está presente e cada vez mais a gente tem mais qualidade no trabalho. Hoje, há cerca de 7 ou 8 anos que basicamente eu me vejo como um cara voltado para a pós-produção, há cerca de 10 anos que eu estou envolvido nesse material, e logo após esse rally, eu vim a contratar a estrutura de um software real. Mas depois a gente entra nessa questão de contratação. A questão é que naquele dia, meu computador não funcionava para nada, eu não conseguia me entranhar em nada, eu estava totalmente perdido em muita coisa do que eu estava fazendo e principalmente, quando o Tom me viu, eu abri as fotos da minha imagem e, como era arquivo em RAW, não abri as miniaturas que eu já estava acostumado no Windows Explorer. Já viu isso? Que você abre a pasta com o cartão de memória, tava lá as fotos, e eu, vendo as fotos, eu conseguia selecionar. Não tinha isso. Aí, o que ele me falou? Cara, você tem o Bridge? Eu falei, que é isso, velho? A solução que eu achei foi, porque ele não podia parar o trabalho dele. Eu clicava 2 vezes no arquivo. Meu arquivo demorava cerca de 45 segundos para ele abrir uma foto. Puf, abriu a foto. E eu olhava para a foto e decidia se essa foto era boa ou ruim. Ele abria no Photoshop dentro do Camera Raw, que era uma das primeiras vezes que eu estava vendo isso. E aí, nessa meio tempo, eu descobri que abria a foto, foto boa ou ruim. O que eu fazia? Eu fechava a foto, pegava o arquivo e arrastava, foto boa. Pegava outro arquivo e arrastava, foto ruim. Pegava outro arquivo, boa, boa.
ruim. E cara, você imagina, eu saí de lá com umas 4, 5 mil imagens, fotografei bastante, estava ansioso, e nesse meio tempo eu descobri que eu não sabia porcaria nenhuma, e eu simplesmente não dormi aquela madrugada, e depois eu te falo a respeito de como é que é o fluxo disso aí, na próxima aula a gente fala disso, mas basicamente nesse dia eu descobri que eu não sabia nada, e quando eu fui dormir, ou melhor, quando eu fui embora, a galera já estava indo armar barraca para voltar para São Paulo, que é a base deles lá em Itu. A questão é, nesse dia exatamente, eu cheguei com várias coisas na cabeça. A primeira delas, comprei um computador novo, tá? Computador novo, gente, hoje em dia não precisa ser um Mac, não precisa ser nada ultra mega. A questão é, um bom computador com um bom processamento, um i7 com pelo menos 8 de RAM, uma boa placa de vídeo e principalmente um SSD interno, você vai ter uma performance gigantesca. Naquela época não tinha nada disso. Então, o tempo que eu demorei para fazer tudo isso, basicamente eu passei a madrugada trabalhando, não consegui finalizar a seleção, me mandaram embora para casa, falaram, Ribas, pode ficar tranquilo, faça com calma, depois você nos envia. Finalizei, enviei e pum! No final do ano gera-se um livro com todo o material. E esse livro, nesse material, normalmente tem as fotos da etapa. E algumas das várias fotos da etapa de Belo Horizonte, quem que era, eram minhas. Então foi meu orgulho daquele dia. E claro, veio um convite para participar de outros vários eventos, mas isso é fruto para outras histórias ao longo desses vídeos aqui. O que eu quero convidar aqui agora vocês a entenderem que a gente estar preparado, tanto em relação ao equipamento quanto em relação ao software, nos traz cada vez mais possibilidades. E a aula de agora eu vou exatamente trazer um pouquinho sobre isso, as bases dessa introdução para que você esteja preparado para o que vai vir ao longo das outras aulas. Antes da gente começar exatamente esse conteúdo, eu quero te falar, muitas pessoas me perguntam, por que você está fazendo isso? Por que você está dando esse conteúdo todo de graça para a gente? Eu tenho uma coisa na minha vida que eu aprendi e eu descobri isso, o meu porquê há pouco tempo. O que é o meu porquê? É o porquê que eu estou aqui hoje, porquê que eu realmente estou a fim de falar com vocês, porquê que eu realmente estou a fim de transmitir alguma coisa para vocês, porquê que eu estou aqui nesse espaço que eu criei especialmente para estar aqui com vocês. É o fato de que eu descobri que eu sou um viciado, literalmente um viciado em aprender coisas. Então, minha esposa até me xinga, que eu às vezes acordo de madrugada, vou ouvir podcast, vou ler, vou ver vídeos no YouTube de algum tipo de desenvolvimento pessoal, enfim. Mas no final das contas, o que eu percebi é que para eu aprender, cada vez mais eu preciso ensinar. E aí, se eu tenho um prazer em aprender, o meu prazer ele volta na mesma proporção com o ensino. Então, um dos primeiros motivos é que existe uma equalização nessa felicidade de estar aqui com vocês em termos desse approach de ensinar e aprender. E aí vira um ciclo vicioso. Por quê? Se eu quero aprender e eu preciso ensinar, para eu ensinar eu tenho que saber cada vez mais. Então eu aprendo de uma maneira cada vez mais profunda, introduzo essa didática na qual eu preciso me aperfeiçoar o tempo inteiro para poder estar mais preparado para poder te ensinar. E aí se você aprende, você normalmente requisita mais, e aí tem mais conteúdo. E aí eu tenho que aprender. E para eu aprender cada vez mais, eu tenho que ensinar. E aí vira um ciclo vicioso, porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu aprendo, mais eu ensino. E isso me traz uma energia tão grande, porque meu cérebro não para. Minha cabeça não para de querer literalmente aprender para poder ensinar. E eu entro numa zona danada com a minha cabeça, enfim. Só quem sabe o que é ensinar e o que é estar nesse ciclo que vai entender o que eu estou falando. Mas onde que eu quero chegar com isso? É que você, diante de tudo que você está vendo aqui agora, eu vou te convidar para duas coisas. A primeira coisa é, você, para aprender mais, eu sugiro que você ensine alguém. E segundo, entre o ensinar e o aprender, tem o praticar. Você tem que praticar. E eu vou te convidar para duas coisas agora. A primeira coisa é, eu quero que você desligue todas as alterações de coisas que vão te chamar a atenção. Desliga o WhatsApp, desliga o Facebook, desliga o Instagram, desliga a televisão do fundo da sala, desliga o áudio que está rolando, foca. Foca para você aprender cada vez mais. Vai vir um conteúdo sensacional agora que eu quero que você preste atenção. Em alguns momentos eu gostaria que você parasse. Parasse literalmente faz o quê? Cara, pega seu celular, um tempinho, dá uma respirada, fotografa a minha tela, me compartilha. Me compartilha e coloca uma hashtag, ó, Lightroom Ninja. Essa vai ser a nossa hashtag da vida. Tá? Lightroom Ninja durante toda essa semana, hashtag Lightroom Ninja. Compartilha com seus amigos. Lembra que a gente falou isso? Para você aprender, você tem que ensinar. Então, me deixa ensinar para as pessoas ao seu redor. Então, me compartilha. @Henrique Ribas, hashtag Lightroom Ninja. Então, algumas horas, fotografa a minha tela, fala que você está aprendendo. É muito importante que seu cliente saiba também que você está aprendendo. Eu, particularmente, gostaria de cada vez mais compartilhar assim que eu estivesse no workshop. Eu estou indo daqui a algumas semanas para alguns congressos, tem algumas palestras já preparadas. E nesse meio tempo, cada vez mais eu quero que você esteja preparado para aprender tudo aquilo que eu vou falar.
Então, diante disso, parou tudo, desliga tudo no celular por enquanto, na hora certa eu chamo vocês e a coisa acontece. Vamos pro conteúdo? Tá, eu sei que você já tá ansioso com todo o conteúdo, mas calma. Eu tive uma gafe aqui danada, eu tô falando com vocês há uns 20 minutos já, eu nem me apresentei. Então, ó, meu nome é Henrique Rivas, tá? Eu sou fotógrafo, fotógrafo de casamento, fotógrafo de eventos sociais, de books, de eventos e tudo mais. E eu tô no mercado há cerca de 14 anos, estou trabalhando com fotografia profundamente, eu larguei a área de TI inteira para poder me dedicar totalmente à parte de fotografia e, no caso, a pós-produção. Como eu venho da área de TI, software fala muito com a minha vida, então todos os processos que envolvem a área de TI eu busquei trazer para dentro da estrutura do Lightroom e do Photoshop para trazer melhoria na produtividade. Mas calma, depois eu me apresento melhor, vamos para o conteúdo, que isso aqui já deu o que falar já em relação a tudo isso de me apresentar e falar historinha e tudo mais. Vamos falar de coisa boa? Vem comigo para o conteúdo. E nesse momento que a gente vai começar a fazer toda a parte de introdução à estrutura do Lightroom, é de grande importância que você entenda alguns princípios. Princípios esses que, se a gente não se preocupar, com toda certeza vocês vão estar falhando lá no final. Eu faço uma analogia muito simples com base nessa aula de hoje. É uma aula de grande importância. Onde? Imagina você entrando no avião como passageiro e você olha para a sua esquerda. Assim que você entra no avião, você vê o piloto e o copiloto sentado na cabine. O que eles estão fazendo? Eles estão lá anotando um monte de coisa, planilha na mão, documento, falando no rádio, comunicando com a torre, mexendo num plano de voo, conferindo equipamento, olhando para cada micro detalhe para que a gente possa tocar o voo. O que vocês acham que é mais emocionante, mais gratificante, mais assim, como que eu te digo, mais vibrante na vida de um piloto? Você acha que ele ficar estacionado num ponto de embarque, se comunicando com mil e uma coisas, checando mil e uma coisas, ou quando ele decola e ele vê o mundo de uma outra maneira que a gente não vê no dia a dia? Pois bem, a nossa vida hoje na fotografia é um pouco disso. A gente tem, na pós-produção fotográfica, uma vertente de muita habilidade de lidar com o tratamento, muita vontade de lidar com o tratamento. Mas o tratamento é o nosso voo, é quando o avião está lá em cima, vendo o mundo de uma maneira extremamente criativa. Mas a gente não tem como decolar um avião sem a gente se preocupar com as bases, sem a gente entender onde é que a gente está pisando, sem a gente fornecer segurança para todo o nosso processo. E a partir disso que a gente precisa entender que a documentação, o controle de voo, o plano, os comandos são as nossas importações, organizações, gestão de backup, catálogos. E a partir de que a gente entende esse fundamento, cada vez mais nós estaremos seguros para que nós não tenhamos problema. Você pode achar que é mentira, mas toda semana eu recebo pelo menos umas 10 a 15 mensagens ou até ligações de gente desesperada. Por quê? O arquivo foi perdido, o cartão de memória quando pluga manda formatar, o HD quando pluga manda formatar, a cópia 1, que é a única que ele tinha, desapareceu, o HD caiu, o HD não abre, o cartão de memória copiou, mas ele achou que copiou e de repente ele formatou e não tinha copiado, coloquei cartão de memória, as imagens estão todas corrompidas, enfim, eu posso listar aqui N coisas que você vai achar assim, não é possível. Não é possível que tem gente que faz esse tipo de coisa. Um exemplo simples. Há umas semanas atrás eu recebi um áudio de um grande amigo meu sugerindo uma solução para alguma amiga dele que supostamente estaria com problema. O que aconteceu? A pessoa simplesmente pegou o cartão de memória, colocou na câmera e começou a fotografar. Quando ela percebeu, o cartão encheu. O que aconteceu? Ela tinha ido para um evento, não se preocupou em formatar esse cartão antes, já tinha imagens, ela já tinha fotografado 30% desse novo evento e ela não tinha como formatar o cartão inteiro de novo. O que ela fez? Ela formatou, mandou lá menu, formate, contou até 1, 2, 3 e desligou a câmera. É isso mesmo que você está ouvindo. Ela desligou a câmera no meio do processo onde que estava sendo feita a formatação e, de acordo com ela estava exatamente fazendo aquilo que ela já tinha feito outras várias vezes e nunca teve problema. E olha só, cara, eu trabalho com TI, eu sou desenvolvedor de sistemas há anos e eu migrei para fotografia e certas coisas nos surpreendem. E esse tipo de ação me surpreende porque é uma insanidade um profissional atrelar uma sorte ao seu processo de trabalho. Basicamente, é como se ela estivesse andando. Aqui em Belo Horizonte a gente tem uma avenida famosa chamada Afonso Pena, é uma avenida que liga o centro da cidade à zona sul. Ela deve ter uns 7, 8 quilômetros de comprimento. E basicamente é como se ela estivesse sentada numa Ferrari sem cinto de segurança andando a 300 km no meio dos carros.
Ah, todo dia eu faço isso, eu chego bem. Uma hora, cara, o mais rápido possível se bobear, ela vai espatifar e não vai sobreviver. Bom, de acordo com ela, conseguiu recuperar, não sei como. Mas eu recebo todo dia, toda semana, muita gente preocupada com esse tipo de coisa. E aí eu te falo, você quer passar esse tipo de problema? Você quer colocar a cabeça no travesseiro sabendo que você não tem mais aquele material do seu cliente? Você quer colocar a cabeça no travesseiro sabendo que você não sabe se o material do seu cliente está íntegro? Você quer colocar a cabeça no travesseiro sabendo que daqui a 5 meses, mais ou menos, quando você atender aquele cliente e 1 mês e meio depois você for fazer o álbum, as imagens não têm a resolução correta porque você perdeu os originais e só tem uma tal de visualização que alguém te ajudou a recuperar? Você vai continuar ainda pegando o cartão de memória que deu problema e reutilizando ele? Você vai continuar ainda a ter apenas um HD disponível para todo esse backup seu? Então vou te falar uma coisa, se você está disponível a isso tudo, para esse vídeo aqui agora e vai embora. Agora, se você quer aprender alguma coisa que realmente vai trazer benefício para essa estruturação sua, vem comigo para você entender. E aí quando a gente fala de backup, eu quero que ser muito, muito sincero. Nós temos N possibilidades de backup hoje. Nós temos a possibilidade, por exemplo, de pegar servidores com NHDs, NAS, que é um sistema, digamos assim, é um microcomputador onde está ligado a uma rede e lá você tem espelhamentos específicos. Coisas com HDs mais sofisticados, como HDs da LaCie e da D-Technology, que são HDs mais caros, mais robustos, menos suscetíveis a erros, mas são equipamentos tecnológicos também. Ou você pode simplesmente ainda estar atrelado ao famoso DVD, Blu-ray ou as HDs externos. A única coisa que eu quero que você saiba é simplesmente pegar o cartão de memória, copiar para o computador, não é um backup. O que você está fazendo é simplesmente uma primeira cópia de trabalho. É ali que você vai trabalhar com o seu material. Essa cópia de trabalho, ela está atrelada a toda uma estrutura que você vai utilizar para poder importar, selecionar, tratar, exportar e finalizar. Esse material precisa estar íntegro. Agora, nós estamos sujeitos a muitos problemas que podem vir a acontecer. E dentre esses problemas, nós temos que entender uma coisa seríssima, que é o fato de o computador que você está com ele, às vezes é um único equipamento que você tem. E esse equipamento que você tem pode ser que você precise utilizá-lo fora do seu escritório. Uma viagem, atender um cliente, uma consultoria, levar para um evento. E aí? E se nesse meio tempo acontece algum problema com o seu computador? Aí vai junto o equipamento, que é um custo, e principalmente aquele evento que não tem uma cópia de segurança. Você pode estar me ouvindo e falar assim, não é possível, isso é coisa muito básica, Ribas. Poxa, vamos partir para um nível avançado? Não. Eu vou lidar hoje com um nível muito básico, porque o que eu passo no mercado hoje é uma preocupação muito grande. Eu basicamente já palestrei em todos os grandes eventos que o Brasil tem. Estou partindo agora para a Argentina e outros países na América Latina, onde eu tenho certeza que as preocupações vão ser muito próximas. O fotógrafo, ele adentrou ao mercado de uma maneira relativamente simples, com uma visão que uma câmera, um cartão de memória, uma bateria e uma lente, ela faz todo um trabalho. Mas existe um negócio por trás disso, que se a gente não se preocupar com relação a isso, nós vamos ter problemas. E para mim, é muito triste ver com que o profissional, se intitulando profissional, e nós somos profissionais porque cobramos por aquilo, então somos profissionais, mas atitudes profissionais são aquelas que fazem o zelo de todo o sistema. Se você não zelar por todo esse sistema, você não está sendo um profissional completo. Agora, entender cada passo desse vai te dar a segurança necessária. Não quer dizer que você precise gastar milhões de dinheiro, mas quer dizer que você precisa ter a segurança necessária para que tudo flua de uma maneira correta. E entendendo esses passos, eu tenho certeza que você vai chegar num outro patamar frente a vários concorrentes seus. Pensando nisso, vamos entender uma coisa muito séria. Pega para você agora o seguinte ensinamento. Material que chega de um evento deve ser cuidado como uma barra de ouro, como um filme onde na época as pessoas se preocupavam muito e hoje o cartão de memória ele é meio que menosprezado. Pega esse cartão de memória, chega de um evento, independente da hora, senta no computador e faça essa primeira cópia. Copie esse material integralmente para dentro do seu computador.
use uma sequência de pastas que te possibilite fazer uma checagem e uma organização disso. Eu vou mostrar para vocês agora, dentro do meu computador, como é que eu organizo as minhas pastas, diante do volume de cartões de memória que eu tenho. Repara que eu estou aqui agora dentro do meu computador, e o que vocês estão vendo aqui agora exatamente é uma janela do meu gerenciador de arquivo. Eu estou no Mac, então esse aqui é o chamado de Finder. O pessoal do PC vai trabalhar com o Windows Explorer, então o efeito é exatamente a mesma estrutura. Tá? E o que eu faço em absolutamente todo o evento, eu pego os cartões de memória e eu distribuo eles na minha mesa. Se eu tenho 2 fotógrafos, 3 fotógrafos, uma carreira para cada um, numa sequência de posicionamento desses cartões. E aqui dentro eu faço o quê? Eu crio uma pasta. Qual que é o nome dessa pasta? Ano, mês, dia. E a partir desse momento de ano, mês e dia, eu dou um nome. Casamento, João e Maria. Tá lá. Esse é o evento que eu acabei de fazer. E dentro dessa pasta eu vou simplesmente pegar todos os cartões e jogar lá para dentro? Não. Você vai simplesmente aqui dentro criar. Quem são os fotógrafos? Ah, o Ribas, o Felipe e o Mark. Foram 3 fotógrafos que trabalharam nesse evento. E a partir do momento, como eu tenho 3 carreiras de cartões de memória, para cada um deles o que eu vou fazer? Eu vou fazer então a criação do cartão de memória 1, do cartão de memória 2, do cartão de memória 3, do cartão de memória 4, do cartão de memória 5. Então eu cliquei esse tanto de processos. O Mark foram apenas 3 cartões e o Felipe foram 4 cartões. Então, diante disso, cartão 1, cartão 2, cartão 3, cartão 4. Beleza, criei uma sequência de pastas e eu tenho agora aqui dentro toda uma estrutura baseado exatamente no que eu estou falando para vocês. E o que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou pegar essa pasta que eu tenho esse volume de informações, e vou pegar os meus cartões de memória para que eu abra uma nova janela, e nessa nova janela, a partir do momento que eu tenho, aqui é só uma simulação, tá? A partir do momento que eu tenho uma determinada pasta com os meus eventos, com cartão de memória já colocados, eu vou selecionar todos. Só que eu não vou usar essa seleçãozinha de clica, segura e arrasta. É Ctrl A, Command A, selecionar tudo. Ctrl C, acesso à primeira pasta do Felipe, Ctrl V. Copiei, colei, copiei, colei, copiei, colei. E olha só, cara, eu nem abri o Lightroom. A partir do momento que a gente entende cada vez mais certas situações, você percebe que certas coisas mais de raiz, menos Nutella, menos automação, menos firula, servem muito bem. Mas eu vou parar por aí? Não vou não. Porque a partir do momento que cada cartão de memória é copiado, e claro, a gente está fazendo uma simulação aqui, eu vou pegar as informações desse cartão de memória e eu vou comparar com a cópia desse material que eu acabei de fazer a cópia. E eu vou olhar inicialmente para um para o outro. Eu vou falar assim, cara, tá certo isso? Tá lá, olha, tantos arquivos, tantos volumes, tá batendo certinho, beleza. Cópia feita, cópia garantida, ejeta o meu cartão, ejete o cartão. Guarde esse cartão, colocar ele num posicionamento que seja legal, e você vai finalizar agora todos os demais cartões, um por um, bonitinho, com calma, com tranquilidade. Cópias iniciais e backup precisam ser feitas com tranquilidade. Se você não fizer isso, você vai, no mínimo, deixar passar algum tipo de processo e com toda certeza você vai sair prejudicado disso. Então a gente já está entendido. Eu já entendo que eu tenho agora uma primeira cópia do meu material. Só que isso aqui é o que eu chamo de cópia de trabalho. E cópia de trabalho é aquela que eu vou importar, selecionar, tratar e finalizar. Assim que eu verifico cada etapa dessa, eu vou plugar 2 HDs. Isso, 2 HDs. Porque a cópia de trabalho é uma cópia que eu não vou confiar nela, porque o meu computador está o tempo inteiro ligado, porque o meu computador está o tempo inteiro processando, porque eu posso sair com ele da minha estação base de trabalho. Estou aqui no meu escritório e eu preciso às vezes me movimentar para outro lugar, eu vou levar no meu computador para dar meu treinamento, minhas consultorias, minhas palestras, etc. E aí? Os 2 backups são plugados. Ctrl C na pasta do casamento João e Maria, Ctrl V no HD1. Ctrl C na pasta do casamento João e Maria, Ctrl V no HD2. Vou aguardar a cópia. O que eu faço depois que essa cópia é feita? Botão direito, pegar informações, ou no caso do Windows, botão direito, propriedades, confiro as informações. As pessoas não se preocupam nem em sequer conferir esse material. E pode você estar achando assim, Ribas, você está falando bobagem. Não, não estou.
Eu estou fazendo aquilo que eu realmente percebo em todo dia, em todas as consultorias. E olha que eu já naveguei o Brasil inteiro. Eu já basicamente zerei todos os estados, dando pelo menos 2 a 3 consultorias em cada um deles. Fora os vários clientes que eu tenho online nas minhas mentorias e nos meus treinamentos particulares. E eu assusto em ver grandes estúdios, sinistramente com estruturas assim que, cara, parabéns. E aí quando você olha, tem um computador no chão, de 3, 4 pessoas, computadores no chão, e os HDzinhos plugados, os HDzinhos portáteis, plugados a meio centímetro do pé do camarada. E essa mesma pessoa é aquela que vai me ligar e falar assim, putz, Ribas, tive um problema, cara. Tive um problema sério com o HD, que o HD estava num determinado local e ele sofreu um baque e ele não lê mais. Falei, e o backup? Nossa, cara, era aquele momento que eu copiei e a gente já estava com pressa. Sempre vai ter um porém. E aí vai uma dica ninja. Dica ninja porque faz parte de vocês entenderem de processos milimetricamente em tudo que você faz. Mas não adianta, num pequeno deslize que você der, num pequeno momento que você não se preocupar, você vai sair da linha. Você vai sair da curva que você deveria estar fazendo. Você vai sair do momento onde você deveria estar dando atenção especial. E aí nesse deslize, meu amigo, é que está o problema. E sabe quando que é esse deslize? É exatamente nesse momento onde você fala, rapidinho, hoje eu não faço, amanhã eu faço. Hoje eu vou jogar isso aqui em qualquer lugar, amanhã eu organizo. Hoje eu não faço backup, amanhã eu faço. Hoje rapidamente copiei porque eu preciso do cartão de memória daqui a 2 horas. Isso tudo vai dar problema. Por quê? Tem um camarada chamado Murphy, que ele tem uma lei que vocês conhecem, que é a lei de Murphy. E essa lei, eu vou te falar a verdade, ela está mais presente na nossa vida do que vocês imaginam. E o tempo inteiro as pessoas usam, a lei de Murphy. Deu errado porque deu errado. Não, deu errado porque você não se preocupou com aquilo que deveria fazer de uma maneira consistente, preparada, organizada e metodologicamente feita. E é isso que eu faço. Eu tenho um curso, claro, que é esse, um pouco do que eu tenho no meu curso, que a gente vai falar dele ao longo desses vídeos, dessas aulas, desses 3 dias, 4 dias que a gente vai passar juntos. E nesse curso a gente aprofunda tudo isso que eu estou falando de uma maneira muito consistente, onde eu mostro ainda mais profundidade em como você fazer com que todo esse processo seja milimetricamente feito e que você tenha cada vez mais qualidade. Não é um cursinho de Lightroom. Não, você não vai aprender só a importar, exportar. Não. Você não vai aprender apenas a tratar e reproduzir um tratamento. Não. Você vai aprender a fundo a ser um profissional da área, com um método que eu desenvolvi mediante aos 14 ou mais anos de carreira que eu tenho, e nesse meio tempo já sendo beta tester da Adobe, certificado Adobe, e trabalhando com os principais players, principais fotógrafos do Brasil. Dando consultorias, dando palestras nos principais eventos e desenvolvendo toda uma metodologia para você entender e sair de processos que vão te trazer perda de dinheiro, perda de tempo, perda de organização, fazer com que vocês editem mais rápidos, fazer com que vocês entreguem um trabalho mais consistente e, principalmente, fazer com que vocês parem de fazer uso excessivo de presets que vocês não têm ideia do que estão fazendo, para que vocês aprendam a criar os seus próprios, para que vocês aprendam a ler uma imagem, entender o que ela foi feita, como foi feita, por que foi feita, e reproduzir isso nas suas imagens. Porque o que eu vejo por aí são cursos que ensinam efeitos mirabolantes, lindos, trabalhos muito consistentes, mas que envolvem tantos processos que para uma imagem você gasta 2, 3, 4 minutos. Pô, Ribas, 2 minutos, cara? 2 minutos não. 2 minutos é muito tempo. Principalmente se você é um cara que clica casamento, evento social, 15 anos, formatura. Passa 2 minutos numa imagem. Isso é uma eternidade. E meu objetivo não é que você faça a coisa à torta e a rodo para ser rápido por ser rápido. Não. É te ensinar especificamente cada ferramenta, cada detalhe, cada micro coisa que o próprio software tem para que você domine o que tem que dominar. E entenda, exposição, realce, sombras, brancos, pretos, claridade, saturação, vibração, equilíbrio de branco, ferramenta de uso localizado, corte, transformação, curva de tons com canais R, G e B, HSL, calibração de câmera, criar um perfil de calibração de câmera,
Sair daquela coisa de você se preocupar demais com câmeras diferentes no mesmo evento, com cores diferentes nesse mesmo evento? E aí? Como que sua cabeça vai ficar se você não entender cada coisa dessa e só se preocupar com o quê? Ah, vou aprender agora a fazer um tratamento como fulano, e nesse fulano eu quero reproduzir sempre. E aí você vai se deparar com um problema que é o seguinte, nem todas as imagens vão casar exatamente com o que você precisa. Ou o volume é tão grande que não dá para se dedicar a micro detalhes de fazer Lightroom, depois eu vou para o Photoshop, 1001 coisas. Tem um momento certo para cada coisa. Tem volumes de imagens certas para cada necessidade. Tem um momento certo para executar cada coisa. E daqui a 3, 4 meses outra moda vai vir. Outro tratamento tipo, há alguns meses atrás era o fosco, né? De repente virou aquele clima de cinema, o teal and orange, né? Aí daqui a pouco a gente tem aquela questão da colorização com fotos extremamente nítidas de fundo muito desfocado e efeitos às vezes que fazem no Photoshop de girar o foco, de criar mais foco, de desfocar. E aí? E amanhã vai ser o quê? E aí, você vai precisar recapitular aquele tutorial todo que você viu? Não. Se você aprender consistentemente através de uma sequência lógica, de um método, entendendo como os engenheiros da Adobe fizeram para que a ferramenta funcione, pronto. E esse é o meu objetivo, fazer com que vocês entendam fielmente o que vocês estão fazendo. Mas se vocês entenderem tudo isso, vocês vão chegar num outro nível. Mas esse outro nível vai depender de vocês estarem entranhados no que eu estou falando com vocês agora. De se preocuparem com as bases, de entender o que vocês estão fazendo e cada vez mais deixar o processo mais preparado para que você tenha consistência no que você está fazendo. E aí, pensando nessa estrutura cada vez mais preparada, vamos parar de só ficar na teoriazinha, né? E vamos falar da coisa que acontece. Bom, eu já te dei 2 ou 3 ou 4 exemplos a respeito de como você faz para gerir os seus arquivos e backups. Lembra? Cópia 1, cópia 2, cópia de trabalho, ok? E a partir do momento que você já tem essas cópias feitas, o que eu faço com os meus HDs? Eu desplugo. Todos os HDs ficam guardadinhos, bonitinhos, todos numerados, todos organizados. E a partir do momento que eu tenho essa estrutura pronta comigo, eu imediatamente abro o meu Lightroom. Então vamos abrir o Lightroom, o que normalmente acontece vai ser o quê? O Lightroom vai estar aberto, e aí você olha para isso tudo e está lá. Beleza, não é o catálogo que eu gostaria. Se você não sabe o que é catálogo, vamos aprender isso aqui de uma vez por todas. Catálogo é um banco de dados. Tá, Ribas, o que é banco de dados? Imagina só que eu tivesse várias planilhas do Excel, todas interligadas entre si, e nessas planilhas eu tivesse um controle completo de clientes, de vendas e de produtos. Dentro dessa planilha vai ter a foto dos produtos? Não, o Excel não nasceu para ficar armazenando foto. O Excel nasceu para armazenar dados. E lá dentro do Excel tem um endereço, seja de website, seja do seu computador, aonde essas imagens se encontram. E a partir desse momento, sempre que você precisar ver a foto, você clica nesse link e ele abre a foto para você. Isso é a mesma coisa daqui. As fotos não são armazenadas dentro do Lightroom. Elas são armazenadas numa pasta, que nós já vimos aonde que eu armazeno, e o Lightroom faz a leitura desse material. Tá. E o backup, o catálogo faz o que exatamente? Ele faz a receptação desses dados, grava o local onde essas imagens foram armazenadas, e sempre que você abre, ele exibe isso aqui, ó, que a gente chama de visualizações. Ah, isso aqui vai te trazer uma coisa de grande importância: performance. Performance. Se você acha que os 2 minutos lá é pouco para um tratamento de imagem, começa a raciocinar no seguinte sentido: e se eu perder milissegundos em cada imagem? Eu tenho certeza que você tem raiva disso. Quando você clica numa imagem e ela fica lá, carregando, carregando. Já viram isso? Carregando. Vamos lá para eu te mostrar o que é exatamente o carregando. Eu vou fazer uma importação simples aqui de algumas imagens. Vamos pegar aqui, por exemplo, olha. Vamos pegar aqui do lado esquerdo. Eu tenho uma sequência de pastas bem interessantes, onde você, particularmente, talvez nem tenha visto essas imagens antes. São imagens relativamente pesadas. E olha aqui do lado. Talvez você nunca tenha percebido isso, tá? Mas normalmente você só importa como importação mínima. Beleza. Cliquei em importar. As imagens vão aparecer. E a partir do momento que elas importam, elas começam a ser processadas. Tá vendo as imagens aparecendo? Pois bem. Então essas imagens estão sendo processadas e exibidas. E quantas vezes você já pegou para ver uma imagem dessa e aí você tenta ampliar e lá embaixo fica lá, carregando, carregando, carregando,
carregando. E enquanto ele não carrega, o que acontece? A imagem não fica nítida. E olha só, eu estou exagerando para mostrar para vocês uma imagem de altíssimo potencial, que são imagens na qual eu trabalho. E olha só agora quantos segundos que ele demorou para exibir isso. E vamos passar para a próxima? Vamos lá, carregando, carregando. Enquanto ele não carregar, meu querido, você não consegue fazer nada. Porque o computador está pré-processando tudo isso. Entende? A gente vai te dar uma solução ainda hoje. E o objetivo dessas aulas que eu tenho não é chegar lá no final e só vender. Claro, eu vou ter um curso que eu quero que vocês olhem com carinho, que eu tenho certeza que vai sair de um nível daqui para cá. Ou até para cá. Então, começa a prestar atenção nesses micro detalhes e nessas 3 aulas, nessas 3, 4 horas que a gente vai estar junto. Se eu conseguir mudar você, imagino que as 14 horas ou mais que o meu treinamento tem vão fazer com a sua fotografia. Então, a partir disso, a gente precisa entender que se eu tenho uma base que recebe informações, eu tenho que alimentá-la, que é o que a gente chama de importação. E se eu tenho essa base de importação a ser feita, eu tenho que me preocupar com uma coisa muito importante. Se o meu catálogo é o catálogo que eu gostaria de trabalhar. Eu posso ter um ou vários catálogos. Cada catálogo pode ser relacionado com uma determinada tipo de evento, ou um catálogo que recebe tudo. Nós aqui vamos lidar com apenas um catálogo, mas eu vou te ensinar a criar esse um catálogo para que você tenha a segurança do que você está fazendo. Porque você pode falar assim, ah, Ribas, eu nunca criei um catálogo na vida. Mentira. Você já criou um catálogo. Você não, mas o Lightroom criou para você. Porque quando você clica 2 vezes no ícone do Lightroom para ele abrir, o que acontece? Ele cria um catálogo. Se o Lightroom está aberto com alguma imagem é porque tem um catálogo aberto. Então vamos criar um catálogo? Menu Arquivo, pessoal do PC é exatamente a mesma coisa, Novo Catálogo. Ele vai me abrir uma tela e vai me perguntar aonde você gostaria de salvar esse catálogo. Porque antes de eu começar a trabalhar, ele me pede para já salvar e criar a estrutura de base de informação. E aí eu vou sempre guardar dentro de imagens. E repara só o seguinte, vamos só acessar rapidamente a pasta do meu evento, que se chama 2019-08-20, data fictícia, futura ainda, né? E eu vou copiar esse nome, porque dentro do meu Lightroom eu vou usar o mesmo nome. Só que para diferir o nome da pasta de imagens para a pasta de catálogos, eu coloco o nome na frente, catálogo. Pronto! Ou você poderia criar um catálogo geral para tudo seu, que eu recomendaria talvez chamar com seu nome na frente, catálogo. Então se você faz por evento ou único, o processo é o mesmo, porém esses cuidados se refletem. Como a gente vai lidar com apenas um catálogo, Henrique Ribas Catálogo, vou clicar em salvar, criar, e esse catálogo atual vai ser fechado e o catálogo novo vai ser aberto, porque ele não consegue abrir 2 catálogos ao mesmo tempo. E diante disso, ele está agora abrindo esse novo catálogo e você vai perceber que ele está zerado. E como é que eu vejo que eu tenho a certeza que o meu catálogo está zerado? Tem aqui, olha, todas as fotos, 0 fotos. E o que eu faço agora? Ele já te fala, olha o centro da tela. Clique no botão importar para iniciar. Excelente. O que eu vou fazer agora? Importar. E aí vem as dicas ninjas que eu gosto sempre de deixar. Se você acha que os 2 minutos são muito e o carregando ainda é de boa, você vai ficar louco com o que eu vou falar agora, porque eu economizo microsegundos em cada momento meu. E eu uso muito atalho de teclado. Que é uma dica ninja? Armazene e entenda quais atalhos de teclado você vai precisar. Porque a partir disso, você vai cada vez mais dar vazão mais rápido ao seu trabalho. E aí entenda uma coisa. Para eu importar, eu tenho várias maneiras. Arquivo, importar fotos e vídeos. Ou, se eu quiser pegar uma pasta com imagens, por exemplo, a do casamento, e eu arrastar essa pasta para cá, eu vou chegar na mesma tela de importação também. Ou, se eu clicar aqui em importar, ele vai chegar na mesma tela também. Ou o atalho, que eu estou falando, Ctrl+Shift+I, ou o pessoal do Mac, Command+Shift+I. Eu chego nessa tela de importação. E essa tela de importação, ele vai me falar o quê? Quais arquivos eu quero importar, aonde eles estão, como que eu vou importar e as configurações dessa importação. E o que acontece com as pessoas? Elas não se preocupam com nada. Elas simplesmente clicam numa pasta, essa pasta exibe as devidas imagens que elas vão ser importadas e a partir disso a pessoa simplesmente clica em importar e parte para o abraço. E sabe o que ela reclama? Ai, Ribas, o Lightroom é lento, o Lightroom é lento, isso não presta, eu quero um fotomecânico, não sei o que lá.
Cara, para de chorar e começa a entender. E repara só o seguinte, eu estou importando 51 imagens. 51 imagens que eu estou adicionando. Por que adicionando? Porque as minhas imagens já estão no local que eu quero trabalhar. Já estão organizadas, já estão muito bem designadas. Eu não preciso movê-las de local. Eu não preciso copiá-las novamente, porque elas já foram copiadas. Eu não vou converter agora para DNG, porque o volume de imagens que eu vou importar é tão grande às vezes, que se eu for converter para DNG, aí sim vai ficar um processamento ainda mais lento. E para que você não saiba, o DNG é um arquivo em RAW no formato Adobe, no qual ele levemente comprime em algumas câmeras, te dá algumas possibilidades a mais, que não vem um caso aqui agora. Arquivos estão bem organizados, arquivos estão na pasta correta. O que eu vou fazer? Clico na pasta, ouço a opção adicionar, e o que eu me preocupo agora? Em criar uma visualização. Lembra do carregando, carregando, carregando? Sabe por que aquilo acontece? É porque eu não pedi para ele previamente ler a imagem de uma maneira mais profunda, e na hora de eu usar a imagem é que o Lightroom vai fazer essa leitura. E aí não tem ninguém que aguente. Imagina na hora de uma prova você ter que ficar lendo o livro para saber do que se trata. Não, você vai estudar antes, chegar preparado, as informações pipocam na sua cabeça de uma maneira super simples. E é isso que funciona. E é assim que funciona a estrutura do Lightroom. Para que você entenda como e qual visualização criar, e a partir do momento você aguarda antes de trabalhar. Pô, Ribas, vou ter que aguardar? Vai. E aí, diante disso, você vai planejar. Eu, diante de casamentos grandes, e os últimos 3 casamentos eu fiz em média de 8, 12, 16 mil imagens. Eu, antes de dormir depois do backup, porque eu chego e eu faço toda a minha cópia, eu mando importar. E ele vai passar a madrugada trabalhando. E a partir de uma madrugada trabalhando, sabe o que acontece? No dia seguinte está tudo pronto para eu trabalhar. E quer ver o tanto que o potencial disso aqui é rápido? Eu vou usar o máximo de visualização e clicar em importar. Eu tenho agora cerca de 51 fotos sendo importadas. E a partir desse momento que as imagens vão aparecendo, assim que ele acabar de fazer essa importação, você vai perceber que ele vai iniciar um outro processo que vai aparecer aqui em cima. Então, olha lá, tem 2 processos já executando. Se eu clicar aqui, ele me fala que ele está criando visualizações 1 para 1. Você vai perceber que é relativamente lento. Então, eu não quero te enganar. Eu vou levemente agora acelerar esse vídeo para que a gente tenha isso aqui rapidamente feito e você não perca tempo agora esperando a porcaria da visualização 1 para 1 acontecer. Mas lembre-se, ela é mais lenta. Mas ela vai fazer isso antes de eu começar a trabalhar. Então tá aí, tarefa concluída, visualizações criadas, e quer saber a velocidade disso agora? Olha só, vou pressionar a tecla E, então tá lá, olha, eu tenho agora a velocidade que eu quero para poder trabalhar nas minhas imagens sem esperar, sem carregar, sem ficar lento, e o meu Lightroom agora está preparado para poder fazer o que eu bem entender. Então eu me preparei antes, eu fiz com que o Lightroom estivesse preparado para que quando eu precisar, ele rapidamente vai fazer o que eu preciso, sem eu me preocupar em aguardar e ficar aguardando e a coisa acontecendo. E isso você pode fazer agora. Então, pausa esse vídeo, vai no seu computador e tenta fazer isso. Olha se você não vai mudar a sua estrutura. Olha se você não vai mudar tudo aquilo que você tem feito. E aí parte daquilo que eu estou planejando para essa aula é basicamente o quê? Entender e mostrar para você que existe possibilidades de melhoria de desempenho, não somente na sua estrutura de backup, de organização, de gestão, mas também no uso do Lightroom. E claro, segurança. No caso aqui, eu importei as imagens. Aí eu vou partir para seleção, organização, tratamento que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas aqui eu quero te dar mais umas últimas dicas para a gente fechar isso com chave de ouro, que é você se preocupar exclusivamente com a performance. E a partir do momento que você pensa em performance, você fala, Lightroom é lento e tudo. Não, a gente tem 3 vertentes de Lightroom lento. A primeira delas é o seu computador. Não adianta você ficar chorando que o Lightroom está lento se você está com um notebook de 1999 com 2 GB de RAM e achar que a coisa vai funcionar, porque não vai. Primeiro que os Windows mais novos os Windows mais antigos e os macOS mais antigos nem atualizam para a última versão do Lightroom. Isso é uma segunda dica. Tenha a mais alta atualização possível. Tira o escorpião do bolso, para de trabalhar com versão alternativa e vai gastar 40 e poucos reais por mês para 2 cópias do Lightroom e Photoshop. 2 cópias porque você dá para usar em 2 computadores ao mesmo tempo. Então 43, 42 reais alguma coisa, 43 reais alguma coisa, você tem acesso a isso. E a partir do momento que você tem acesso a isso, você consegue fazer a atualização que você bem entender. E a partir do momento que você faz a atualização que você bem entender, você tem que se preocupar com o seu computador também. Por quê?
é recomendável. Apesar da Adobe, lá dentro da estrutura do site dela, falar assim, o mínimo de requisito que tem é de 4 GB de RAM, que não sei o que lá. Cara, esquece isso. É 8, 16 ou até mais. O Lightroom come memória RAM. Bastante. Pelo menos 8, não menos do que isso. Olha com um bom técnico, para você não ter vacilo e não acontecer uma coisa estranha, de pegar o HD interno do seu computador, trocar, instalar o Windows, instalar o Mac todo de novo por um SSD. Você vai viver um outro mundo. Um outro mundo que às vezes o seu computador mais antigo vai ficar com uma sobrevida de uns 2, 3 anos talvez. Juro por Deus. E aí você entendendo que SSD, 8, 16 ou 32 GB de RAM e uma boa placa de vídeo, você vai estar muito bem servido. A placa de vídeo não é tão essencial. Ela é usada em apenas algumas ferramentas. Pincel, remoção de mancha, filtros graduados, filtros radiais, corte. São ferramentas específicas. O restante ele não tem tanta atuação. Inclusive, se você não se preocupar com isso, você vai ter alguns problemas sérios. Repara só nesse site que eu abri aqui agora, que é um site oficial da Adobe, uma seção de help da Adobe. Aqui dentro você tem algumas informações a respeito do que o sistema utiliza, tá? E aqui embaixo ele fala de requisitos mínimos sobre a questão da placa de vídeo. E olha, tem placas que não são suportadas, tá? Placas famosas. E aí eu te falo, se você está usando um computador com uma placa de vídeo que não é suportada, pode ser que você esteja tendo problema. Se você vê uma foto com um X no meio lá na revelação e a tela toda azul, pau na placa de vídeo. Se você está vendo uma imagem na biblioteca de um tom e na revelação de outro, pau na placa de vídeo. Se você está vendo uma imagem na biblioteca e lá na revelação está meio estranha, meio bagunçada, pode ser pau na placa de vídeo. Isso não foi um corrompimento de arquivo. Mas você tem como solucionar isso. Porque se eu vier dentro do Lightroom e pedir lá nas preferências para que na aba de desempenho eu desmarque o uso da placa de vídeo, você pelo menos tirou um pouco da performance, mas deixou de ter um problema visual. Por quê? Porque certas placas de vídeo não são compatíveis. E você precisa se preocupar, tá? Aqui dentro tem algumas informações que dá para você ver o que está acontecendo, como é que funciona e tudo mais. E diante dessa possibilidade, dá uma lida. Dá uma lida, é importante você entender certas coisas. Inclusive, se você vier dentro do Google e digitar manual, Lightroom, PTBR, vamos lá, ao vivo e a cores para a gente ver o que vai acontecer. Esse segundo item chamado de PDF, ó. Então vamos lá, vamos clicar aqui em PDF, ele vai fazer um download para mim. É um PDF, ele já deve estar fazendo um download aqui para mim, ó. Está fazendo, é um arquivo relativamente pequeno, são 15 megabytes. Vou clicar 2 vezes nele. Abriu para mim o meu PDF. São 463 páginas de um livro gratuito, de um manual que eu tenho certeza que se você sabia, você nunca teve paciência de ler, e quem já leu está anos-luz na sua frente. Então, se você quer sair das mesmices, começa a ler, começa a entender, começa a consumir informação. Isso aqui, turma, tem tudo que vocês imaginam. E repara, a gente falou hoje de backup e de catálogo. Poxa, será que aqui fala de catálogo? Será que eu entendo um pouquinho mais sobre o que o Ribas falou nessa aula? Tá aqui, olha, gerenciar catálogos e arquivos. Cliquei, vamos abaixar um pouquinho, vamos entender tudo aquilo que está se falando sobre catálogos. Como criar, como abrir, como reabrir, como salvar. Por quê? A gente tem um professor, um curso, que é o que eu proponho, com toda certeza encurta o tempo. Mas você pode se dar ao luxo de ler aquilo que é um manual gratuito do Lightroom. Não é um manual que faltava, o manual tá e ele existe. E sabe uma coisa legal? Olha lá no finalzinho, uma das últimas páginas aqui que eu tenho, parará, pereré, piriri, pô, todos os atalhos de teclado que eu tenho no Lightroom, para Windows e para Mac, para Windows e para Mac, para Windows e para Mac. Mas quer uma dica ninja? Vai lá no Lightroom e lembra do meu nome. Deixa eu fechar essa janelinha. Lembra do meu nome. Henrique Ribas. Henrique é com H. Lembra de um único atalho para a vida. Shift H. Pô, tá aí. Shift H. Você com esse atalho você consegue ter rapidamente acesso àquela planilha, só que de uma maneira muito rápida. É claro, aqui não tem todos, mas tem os principais. E esses principais podem mudar a maneira como você vai lidar com todo o processo. Então, para sair disso, é só clicar em cima, Shift H, sai jogando na mídia social toda aí, cara. Dá um print nessa tela, daqui do treinamento que você está vendo. Eu te sugiro muito pegar agora o seu celular, pausa, dá um print na tela, fotografa, fala que você está tendo aula e fala dica ninja, hashtag Shift H. Hashtag Shift H,
Lightroom Ninja. Vamos lá, eu quero saber isso e me marca. Eu quero ver quem está vendo isso e eu vou fazer questão de republicar essas imagens de quem está me marcando. Tá? Para mim é muito importante saber que você está acompanhando e entendendo esses processos todos. Entendendo o que é backup, cópia segura, criação de catálogo, importação bem feita. Tá? Então tira print. Como é que você colocar hashtag? Hashtag ShiftH, hashtag Lightroom Ninja, hashtag Lightroom mais rápido, hashtag Lightroom com ribas. Posso contar com você? Faz o print disso agora, pega seu celular, me marca no Instagram, @HenriqueRibas. Beleza? E para que você tenha um Lightroom ainda mais rápido, se preocupe também com as preferências. Dentro das preferências, você tem uma aba chamada de desempenho. E claro, o processador gráfico em alguns casos vai ser extremamente importante. E o cache do Camera Raw. Isso aqui faz com que o Lightroom ele tenha a possibilidade de te dar alguns recursos de armazenamento de informação dentro do HD seu, ou principalmente do SSD, para que você tenha um performance e ele usa essa memória como se fosse uma memória RAM. Então se você tem às vezes 8 GB ou 4 GB até, com isso aqui ele pode ganhar um pouco de performance, porque ele está usando o HD seu em conjunto. Tá? Recomendação, 8 ou 16, cache cerca de 10% do seu HD. Não é algo assim, é obrigatório 10%? Não. Só que cuidado, cuidado. Porque se você usar isso aqui de uma maneira muito ampla, seu HD vai embora. Então se você tem os SSDs de 128, cara, você colocar 80 GB, desculpa, você vai acabar. O meu HD aqui agora, o meu SSD é de 750. Então eu coloco em torno aqui de 80, 75. E que é outra dica ninja? Você vai parar agora e vai falar assim, graças a Deus eu fiquei sabendo disso, e dá um pause, e fotografa, e me marca e tudo mais, o que você vai fazer? Você vai entender que esse botão de expurgar cache faz o quê? Ele vai liberar todos esses 80 GB no meu caso, e vai liberar espaço para mim. Então se você está passando aperto de espaço em HD, e você tem um espaço ali relativamente grande, 50, 60, 80 GB como eu, você vai pegar e expurgar, e o que vai acontecer? Vai liberar 80 GB no seu trabalho. O Lightroom pode ficar levemente mais lento, porque ele deixou de ter esse recurso de ficar armazenando informação para poder reutilizar, mas você vai ter um espaço para poder utilizar de uma maneira um pouco mais saudável. Tá bom? E uma outra questão que eu gostaria de mostrar é isso aqui, olha. Ative o recurso para passar o mouse e visualizar pré-definições no modo de lupa. Cara, o Lightroom tem uns nomes que dá difícil até de entender, mas o que isso aqui significa que normalmente está marcado? Eu vou pegar essa fotinha e vou levar ela para dentro da revelação. E você conhece os famosos presets. E olha o que acontece com os presets. Quando você passa o mouse em cima, ele começa a te mostrar na tela o que está acontecendo. Eu sou muito visual, mas eu sou muito de tato. Quando eu pego um livro, às vezes eu estou lendo ele com o dedo. Quando eu vou achar a lista telefônica, eu estou lendo com o dedo. Quando eu estou até no computador, eu vou com o mouse, para eu ver o que está acontecendo. Então quando eu vou procurar um preset, normalmente eu estou passando, e cara, isso aqui está comendo processamento. Está comendo processamento diante dessa frescura. E a tela do navegador seu, que eu estou aqui em cima dele, é um local onde que já te dá esse preview. E sinceramente, eu nem uso o navegador, cara. Você entendendo uma distribuição bem feita dos seus presets, você vai aplicar sem precisar saber o que está acontecendo. Então, particularmente, preferências, meu querido, desmarca isso aqui. Desmarca. E aí, quando você passar, você não tem mais essa frescura. E quer uma frescura ainda menor? Desculpa, mas navegador e histograma, eu normalmente mantenho eles fechados. Porque aí eu não tenho, digamos, menos informação para poder ficar processando e o foco e a atenção é totalmente na minha tela. Turminha, eu faço questão que vocês entendam cada vez mais coisas a respeito disso. E eu tenho certeza que se você acompanhar essas 3, 4 aulas que a gente tem contando com hoje, você vai sair daqui com um nível ainda maior. E se você achou isso legal, compartilha com as pessoas que você conhece. Essa aula vai estar aqui disponível e a partir do momento que você começa a compartilhar com as pessoas, outros profissionais vão também ver isso e vocês podem criar uma rede de compartilhamento de informação e ao mesmo tempo de tirar dúvidas. E me marquem, viu o vídeo, entendeu o vídeo, gostou, me marca, dá 5 estrelas, dá um like, compartilha, leva para o amigo, fala com que as pessoas conheçam esse tipo de coisa, porque isso que eu estou passando não é todo mundo que fala. E se fala, não tem a propriedade que eu tenho. Porque eu sou hoje o único beta tester envolvido dentro da distribuição e fazer todo o desenvolvimento do Lightroom hoje, sendo que eu sou certificado desde a 2ª versão do Lightroom. Então, cara, experiência eu tenho de sobra. Não é para, digamos assim, ser o fodástico. Não, mas eu tenho realmente experiência para te falar com propriedade tudo isso que você está fazendo. E aí, Gustavo? Pois é, essa estrutura toda do avião subindo, aquela coisa toda, cara, é a base. É a base, vocês estão ainda no chão. A gente precisa estar presente no chão para depois a gente voar.
E para que vocês consolidem cada vez mais, eu quero convidar vocês a me disserem exatamente o que vocês acharam de hoje. Então comenta aí embaixo. Fala comigo, o que foi visto, o que vocês gostaram. Lembrando, a gente viu sobre organização de arquivo, backup, catálogo e importação e o Lightroom bem mais ágil, bem mais ágil. Então, diante disso, além de vocês começarem a comentarem, baixa um pontinho, dá um pause aí, comenta pra mim, eu quero que vocês entendam o que está acontecendo e me marquem. Pega, por favor, o seu celular agora, lembra do convite? Pega o seu celular agora e me marca e coloca, por favor, o seu sentimento numa frase, numa palavra, no seu stories e me marca. Eu faço questão de compartilhar você assim que eu receber esses stories pra mim. Beleza? Posso contar com você? Me fala, porque pra mim isso é muito importante, tá bom? E outra coisa, eu quero deixar um dever de casa pra vocês. Um dever de casa que eu gostaria muito de saber o que está acontecendo. Isso você pode me enviar pelo Instagram, me marca, fala como é que você está fazendo, enfim. Chega, parou esse vídeo agora, finalizou toda essa aula, eu quero que vocês agora criem um catálogo, façam uma importação, testem a passagem de imagem mais rápida, veja se por acaso vocês conseguiram mais agilidade em todo esse processo, veja se vocês conseguiram chegar num retorno disso e me fala, Ribas, deu certo, não deu, foi produtivo, não foi, consegui, deu isso, deu aquilo. Posso contar com vocês? Outra coisa. Eu vou disponibilizar para vocês, então minha equipe vai enviar para todo mundo que está vendo isso, e claro, se cadastrou no nosso e-mail, um material extra para vocês. Então aguarda, não vou nem detalhar o que é. Vocês vão receber por e-mail, depois me falam o que vocês acharam, porque são coisinhas bem legais que podem agilizar todo o processo e eu tenho certeza que a coisa vai funcionar de uma maneira muito, muito mais fluida. E depois comentam, tá joia? E é isso. Queria agradecer vocês por essa aula, espero que vocês tenham gostado. Eu me doei muito para estar aqui com vocês e tem muita doação nos próximos dias, nos dias 3, no dia 5 e no dia 8, tem muita coisa para acontecer. E cara, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração de estar aqui. Me marquem, me sigam, @Henrique Ribas, me sigam no Instagram, é muito importante ter vocês próximos a mim. E vamos para a próxima, até a próxima aula e contem comigo. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de um grande amigo, de um super profissional. Estou falando de Henrique Ribas, o cara que facilita a nossa vida quando se fala de Lightroom. E olha, estou aqui porque eu queria dizer para você colar no Henrique, porque ele está vindo com um super projeto maravilhoso e que vai facilitar ainda mais a nossa vida. Então eu deixo o meu convite, cola nele, fica ligado nas atualizações que em breve a sua vida vai mudar e seus dias vão ficar muito mais fáceis e tranquilos com essa ferramenta poderosa chamada Lightroom. Valeu, essa é a minha dica, um grande abraço.